Quando olhamos e pensamos em uma vaca leiteira, uma das estruturas mais importantes é o úbere. Vaca leiteira, úbere. Por quê? Porque é a estrutura responsável pela produção de leite. Mas você sabia que o úbere, o formato, a anatomia do úbere e teto tem correlação direta e positiva tanto para a ocorrência de mastite clínica quanto para a CCS, inclusive para a mastite clínica mais alta do que para a CCS, mas tem em ambas e uma correlação significativa. Então, esse é um ponto que nós temos que nos atentar no momento de fazer um acasalamento. Pense em qual é o tipo do seu rebanho. 3 pontos importantes que a gente tem que pensar ali quando a gente bater o olho para uma vaca de leite. Qual que é a altura do úbere? Ele está acima do jarrete, abaixo do jarrete, quanto? Por quê? E qual a idade dessa vaca? Se eu tenho vacas que descem o úbere muito cedo, aí a partir do segundo parto, significa que eu tenho um ligamento suspensório frouxo e que esse é um ponto que eu preciso me atentar ao acasalamento dos animais, né? Então eu preciso ver essa estrutura nas minhas vacas e fazer a correção nas filhas. Só que é um fator que vai demorar até eu fazer esse conserto, né? Mas muita atenção, porque às vezes um pouco do você não conseguir controlar as mastites, a CCS do seu rebanho, está muito correlacionado com isso. O ligamento, então, suspensório, a irrigação desse úbere é muito importante, né? Então nós não queremos úberes extremamente grandes e não pequenos demais. O muito grande, principalmente no pós-parto, com edema, né, do pré-parto ali, eu posso ter muita ferida, né, muito problema com assadura. E o pequeno, a vaca não vai conseguir produzir leite. Por quê? Porque ela não tem espaço físico, né, para uma alta produção. Então esse é um primeiro ponto. Mas o úbere, ele possui 8 diferentes classificações, né? Então, o primeiro é eu entender se essa vaca tem um úbere ideal para uma ordenha, se esse úbere é um úbere abdominal, então é aquele úbere que ele se estende até quase o umbigo do animal, né? Então ele é puxado aí ele parece que ele foi puxado para a frente. O outro tipo, o abdômeno coxal, né? Que é aquele úbere extremamente volumoso, ele é grande. Você olha e você pensa, nossa, essa vaca é extremamente boa de leite, mas não, ela tem uma estrutura muito grande. O quarto tipo, né, é aquele úbere coxal, aquele úbere que o posterior dele passa a perna do animal, né? Então ele tá mais posicionado fora do corpo do animal. O outro é um úbere esférico, que o úbere ele não está preso ao corpo do animal, então ele estaria solto, né, como um pêndulo. O outro tipo é um úbere em escada, onde os tetos anteriores eles estão mais próximos do corpo do animal e os anteriores mais próximos, os posteriores mais baixos. Isso é comum de a gente ver principalmente em vacas girolando. E o que é onde o pessoal relata muito, o problema da vaca girolando é que ela forma aquelas bolsas, né, no úbere posterior, porque além dele ser escada ainda, ele é meio frouxo. Então parece que o úbere dobra e aí dificulta um pouco a tirada do leite. Sem contar que no mundo inteiro a vaca ela ainda não produz leite por igual nos anteriores e posteriores. Ela produz, na média, de 45% a 47%. Esse 47% já está mais nas vacas modernas. E de 55% a 53% nos posteriores. Essa informação é extremamente importante, por quê?
Porque se eu já sei que as vacas produzem mais nos posteriores, eu preciso me atentar muito, porque isso vai fazer muita diferença para pensar no posicionamento de teteira, na escolha de teteira, já que nós vamos ter um tipo para vários animais, né? Mas seguindo aí, os outros dois tipos de úbere, o triangular, que ele tá muito, a vaca gir, aquele úbere triangular, e o último é o úbere juvenil, que é um úbere muito pequeno, né? Então que tá muito colado ao corpo do animal. E em relação a isso, então esse é o primeiro ponto, que eu vou fazer correção genética, não tenho o que fazer e que sim vai impactar a CCS, né? E mastite. O outro ponto, a outra classificação que é importante de fazer pensando nessas estruturas são os tipos de teto presente no rebanho. Então eu tenho três principais classificações, que é o teto cilíndrico, o cônico e o largo ou volumoso. Mas ainda tem mais três intermediários, que é o teto pequeno, o teto volumoso e dilatado, o teto com uma dilatação na cisterna do teto, né? E por que isso é importante? Como que eu vou realizar essa identificação? Primeiro ponto, usando uma régua, né, para medição de teto, você vai entender o comprimento e a largura dos tetos. Por quê? Porque o que eu consigo trabalhar? Se eu tenho tetos muito curto, eu vou precisar pensar numa teteira que não tenha bocal grande, que tenha boca de teteira pequena. Porque se eu tenho uma boca muito grande, aqui eu vou trabalhar só com vácuo topado, já que na ponta, né, na cabeça da teteira, eu tenho o vácuo máximo. Então eu vou acelerar a lesão de esfíncter. Outro ponto, né, aí se você quer entender como que eu vejo a lesão de esfíncter, como que ela é classificada, acessa aqui o nosso canal, nós temos um vídeo falando sobre isso, explicando como que acontece, como que você avalia e trabalha esses dados. O outro ponto, se eu tenho tetos muito largos, o que eu vou precisar? Eu vou precisar trabalhar com teteiras de diâmetros maiores. Mas dentro de um rebanho nós temos que lembrar que não dá para padronizar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que pegar a maioria, como que é? A maioria vence. Eu vou trabalhar com teteiras para aquela maioria e sempre lembrando de o que está vindo nas minhas novilhas, o que eu já corrigi. Por quê? Porque o animal, para você preservar, sempre é quem está chegando no rebanho. As outras vão se adaptar. Um outro ponto importante, né, dessa classificação de úbere e teto é porque se eu tenho úberes muito baixos, né, abaixo da linha de arrete, o que vai acontecer? Você começa a ver esses problemas que na hora de colocar a teteira, não alcança, né? Às vezes o espaço entre o úbere e o piso da sala de ordenho é muito pequeno, aí a teteira não consegue nem tirar esse leite bem, né? Ela fica ali toda torta, tetos muito grandes, você não consegue colocar, a teteira só entra na ponta do teto, né? Tetos muito finos, se eu tenho problema com teto muito fino, eu vou ter mais deslizamento de teteira. Então essas estruturas, elas estão diretamente ligadas a casos de mastite e incidência de CCS por agravantes que elas vêm, né, que não consegue depois contornar, então vai ter mais deslizamento, vai ter mais oscilação de vácuo, né? Então esse é um dos problemas grandes. Então atenção a isso, né? Faça um bom programa genético dentro da sua propriedade. Um abraço, deixe seu like nesse vídeo, seu comentário, as suas dúvidas, envia para os amigos, para produtores, para técnicos que precisam se atentar a essas informações. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, né, para receber. Toda semana nós estamos colocando vídeos novos. Um abraço e até o próximo.